Agora eu vou fazer umas perguntas um pouquinho mais técnicas para ele, para ver se a gente tenta descobrir da onde se originam as nossas dores. Boa. Que nem, Thiago, na hora que eu tô correndo, eu tenho aquele desconforto lombar. Lombar. E eu nunca tive isso. E de repente tá aparecendo. Ou, assim, não é constantemente, mas tem dia que de repente eu acho que posso ter feito alguma coisa a mais, aí aparece. O que pode estar causando essa minha dor lombar? Ótima pergunta, inclusive eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo vão se identificar com você. Afinal, 84% da população sente dor lombar em alguma fase da vida, segundo a OMS, não sou eu que estou falando. Gente... são muitas pessoas, então assim, a cada 10 pessoas ao teu redor, mais do que 8 pessoas em alguma fase da vida sente dor lombar. E o que acontece? O pessoal às vezes fala, lombar nasceu pra doer, porque tantas pessoas que sentem dor lombar, será que é o colchão? Será que é isso? E tem uma explicação. A lombar é uma articulação que, predominantemente, ela precisa de estabilidade. Nosso corpo é assim, articulações com padrão predominante de estabilidade. Inclusive, você me ensinou uma estabilidade para a gente usar no dia a dia, que a gente esquece. É só prender a respiração. Puxar o umbigo. Puxar o umbigo e se manter. E faz as coisas ali com essa contração, né? Essa contração. Porque daí a lombar fica protegida. Perfeito. E quantas vezes a gente esquece na hora que a gente vai pegar um peso, tá toda solta. Exatamente. Aí quem pega o peso, continua, desculpa. Aí gera sobrecarga. Aí você perguntou, da onde pode ser a minha dor lombar? Então a lombar ela é uma articulação com padrão predominante de estabilidade. Ela precisa de estabilidade para ser saudável. Só que o que tira a estabilidade lombar? A falta de mobilidade de outras articulações, principalmente do quadril, que está abaixo da lombar, e a torácica, que está acima da lombar. A falta de mobilidade na torácica e no quadril gera o estresse e tira a estabilidade lombar. Então, a causa da dor lombar da maioria das pessoas... eu achando que era... que era na própria lombar. Então, a falta de estabilidade lombar, ela é ocasionada pela falta de mobilidade do quadril e pela falta de mobilidade torácica. E como que a gente adquire essa mobilidade? A falta de mobilidade? Como a gente adquire? Tanto a falta e como a gente poderia consertar essa falta de mobilidade. Sensacional. Por quê? São duas questões muito importantes que as pessoas tenham essa consciência. Como que acontecem essas limitações físicas? Por que a pessoa perde mobilidade no quadril? Uma causa a gente pode falar falta de estímulo, né? A pessoa não alonga, não faz exercícios de mobilidade. A postura que a pessoa fica por muito tempo. Só que uma relação, aqui é muito bacana, isso é muito importante a pessoa ter essa consciência, que eu tenho estudado e tenho visto uma relação muito íntima entre os bloqueios emocionais com os bloqueios físicos, com essas limitações. Então as pessoas, ao longo da vida, vão adquirindo diversos bloqueios emocionais. Traumas adversos na infância, aquelas situações que ela foi exposta a alguma situação constrangedora, e aquilo gerou um sentimento muito forte e se gerou um bloqueio, né? Que deixou a parte rígida, né? A pessoa não é que deixa rígido na hora, mas ela sofreu aquele bloqueio. O nosso corpo, a nossa criança, principalmente isso é gerado na nossa infância, né? Pelos pés-bloqueadores, pais, pastores, padrastos, professores. Aquela situação de você é exposto ao ridículo, você se sente muito envergonhado e você gera um bloqueio. O que acontece? A gente não sabe lidar com aquilo nessa fase da nossa vida. A gente não tem maturidade para lidar com aquilo. E aí a memória, né? Ela se divide, ela vai para o nosso subconsciente, a gente guarda ela lá no subconsciente e no inconsciente, e o sentimento também, e uma outra parte se divide e vem para o corpo, como memória física, e fica armazenado no nosso corpo, e a gente vai criando esses bloqueios físicos, que são respostas de bloqueios emocionais. Então, assim, esses diferentes fontes onde a gente desenvolve
os bloqueios físicos, né? Essas limitações físicas. E como que a gente pode resolver essa falta de mobilidade? Muito bom. Aí a resposta é como se fosse o caminho inverso. Se a gente olha só para a questão física, os pilares não estão se comunicando. O pilar físico, o mental e o espiritual. Então a gente precisa trabalhar as nossas questões espirituais e emocionais com os desbloqueios emocionais. É muito importante buscar isso, buscar esse autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento desses pilares. E na parte física, trabalhar, podemos chamar dos desbloqueios físicos. Aí como que eles são feitos? Quando eles são identificados através da análise funcional, existe uma sequência de restauração, uma sequência de desbloqueio, que é feito com liberação miofacial, é o primeiro passo sempre, você liberar as aderências miofaciais, que te dá liberdade para você trabalhar a flexibilidade muscular, então você ganha flexibilidade. Quando você adquire esses 2 primeiros passos, você consegue trabalhar movimentos de mobilidade do teu quadril ou de outra parte do corpo, do tornozelo, do teu ombro, né? A gente está dando alguns exemplos aqui. E aí, depois, na sequência, também um trabalho de estabilidade das articulações que precisam de estabilidade. Então, é como se fosse uma sequência. Mobilidade primeiro. A mobilidade é o grande conceito de mobilidade, que envolve liberação miofacial, flexibilidade muscular e a próprio exercício de mobilidade da articulação. E depois ensinar para o teu corpo os verdadeiros estabilizadores. Sem ter mais os bloqueios emocionais que você precisa trabalhar. Lembra que eu falei dos 3 pilares? Sim. Então, trabalhando os 3 pilares juntos, né? Dá ênfase nesse autocuidado, você fica com um corpo liberado, um corpo livre para o movimento. E aí você previne dores, previne as lesões e também tem um movimento mais eficiente. Por isso que os grandes atletas, eles fazem isso. Todo atleta de ponta, ele realmente recebe esse cuidado porque a mecânica do movimento fica muito melhor. Então é muito importante trabalhar tudo isso junto. Então nós temos que criar um hábito, né, de se fazer qualquer tipo de movimento, um alongamento assim ao acordar, né, para dar, porque se a gente ficou muito tempo parado, e sempre quando a gente fica muito tempo parado, parece que a gente fica duro, né? Então é bom um alongamento. Então, pessoal, quando acordar, quando levantar de muito tempo sentada, né, dá uma esticada, dá uma mobilidade, né? Cria uma mobilidade nesses músculos que passaram por muito tempo parados, né? Então, essa seria até procurar um profissional, né? Que a maioria das pessoas esperam chegar na dor crônica para procurar um profissional. Sim. Espera consertar. Poucas as pessoas, aqui no Brasil, nós não temos a educação da prevenção, né? Sim, exato. Você falou que aqui no Brasil só 1%, nos Estados Unidos você falou que já essa taxa é bem maior, bem, né? Bem mais alta, de aplicar análise e fundamentar todo o trabalho físico com base nos resultados encontrados na análise. Eles estão fazendo uma campanha para elevar de 50% da população que recebe os cuidados dessa forma. 50%. Aqui no Brasil, eu ouso dizer que não seja nem 1%, né? Que façam essa prevenção, Sim. né? Então, vamos fazer essa prevenção, né? Vamos melhorar essas estatísticas. Vamos melhorar. Como que a gente pode fazer isso? Vocês compartilhando, né? Sim. Isso, vocês tomando atitudes para mudar a realidade que nós encontramos hoje, incentivam, procura aquelas pessoas que estão com dores, né, que você falou, de repente comente com ela. Compartilha com essa pessoa que está sofrendo com dor lombar e nada resolve. Por quê? Porque ela não está buscando um profissional que possa identificar de fato a causa da dor lombar. Então não adianta ela ficar tomando remédio. Então você pode falar, olha, para de ficar tomando remédio e busque um profissional que possa identificar a causa da sua dor lombar e corrigir. Você viu que ela pode estar no pescoço, ela pode estar no quadril e não no lombar mesmo, né? Quase nunca exatamente no local. É muito importante a conscientização. Então, assim, o nosso papel aqui é exatamente esse, conscientizar a população que está sofrendo com dores, com lesões, a como ter um corpo mais saudável, mais próspero e poder
alinhar os 3 pilares fundamentais ali da nossa vida, né? O corpo físico, emocional e espiritual,